Boa noite a todos nós. Boa tarde a todos e a todas que nos estão assistindo de suas casas agora, nessa live do GT Mundos do Trabalho, no site da Ampu aqui. Vou me apresentar, eu sou Fabiane Popinides, historiadora, professora do Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também do programa de pós-graduação da mesma universidade. E estou aqui como coordenadora do GT Mundos do Trabalho da Ampu. E, nesse sentido, eu quero saudar essa iniciativa da Ampu Nacional e esse espaço que ela disponibilizou para os seus grupos de trabalho, para a gente estar aqui, né, nos apresentando nesse momento, e agradecer ao Marcos Vinícius, né, que tem nos atendido e nos ajudado a preparar essa live o tempo todo, fazer esse agradecimento público, e dizer que esses eventos que a Ampu está realizando, né, uma série de debates, de divulgação científica, são fundamentais nesse momento, né, de combate aos fake news, de denúncia do revisionismo histórico e dessa guerra contra a história e, por que não dizer, contra os historiadores também, né? A nossa intenção aqui, hoje, nesse momento, né, é justamente falar para vocês um pouco sobre o porquê a história social do trabalho é importante. Qual a importância da história social do trabalho, ainda mais nesse momento, né, que tem uma dimensão ainda maior agora em meio a essa catástrofe social e hecatombe política que a gente está vivendo, né, de ataque não só aos direitos trabalhistas, mas aos direitos humanos em geral, né? Então, nesse momento de crise tão profunda, muitos surpreendentemente têm descoberto, né, para além da importância do SUS e do sistema público de saúde, né, o fosso de desigualdade em que a gente vive, por várias razões, né, em que os direitos tão duramente conquistados estão sendo atacados e muitas vezes arrancados um a um, né, numa rapidez incrível, né, e se torna cada vez mais evidente nesse processo que o vírus não é nada democrático, né? Ele mata muito mais na periferia, ele mata muito mais negros, ele está dando aí indícios de mais uma tentativa de genocídio indígena, né? E tudo isso estimulado por um desgoverno aí que a gente tem, seu representante máximo, né? Lembrando ainda que temos quase 90 mil mortos já, né? E estamos estacionados aí numa média de mais de 1.000 mortos por dia no Brasil. Bom, e então todo esse contexto, né, o genocídio da população negra nas periferias, a invasão das terras indígenas, a violência doméstica contra mulheres e crianças, o processo de uberização, a exploração de trabalhadores de aplicativos e a alta exposição das trabalhadoras domésticas. Tudo isso, entre outras coisas, né, tomou dimensões muito ampliadas com a pandemia. Então, nesse contexto também, a história social do trabalho, né, que sempre se interessou pelas vidas de homens e mulheres trabalhadoras nas suas dimensões mais amplas, né, suas relações sociais, suas ocupações, seus ofícios e profissões, suas formas de organização e luta, os movimentos sociais, as experiências comunitárias, familiares, as redes de sociabilidade, em abordagens cada vez mais diversas no tempo e no espaço, o que os historiadores sociais do trabalho têm a dizer, né? Esse grupo que a gente vai apresentar aqui hoje, o grupo de trabalho da Ampu chamado Mundos do Trabalho, né, foi construído, é uma construção coletiva, né, ao longo de muitos anos e várias décadas, com várias gerações de professores, de pesquisadores, pesquisadoras, historiadores, historiadores, né? Inicialmente, ele foi a união de vários grupos regionais, né, que tiveram a iniciativa de se unir e registrar o grupo como um grupo de trabalho da Ampu, né? E a partir de 2001 já a gente teve nos simpósios nacionais e regionais, principalmente nos simpósios nacionais desde 2001,
entre 2 a 4 simpósios dos mundos do trabalho, né, apresentando temas de interesse desse campo de pesquisa, né? E a gente também tem sessões estaduais, né, por todo o Brasil, espalhadas por todo o Brasil, né? E uma revista desde 2009, chamada Revista Mundos do Trabalho, acho que vai aparecer aí também, né? Um dos coordenadores do dossiê que vai sair proximamente está também nessa mesa aqui, o Robério, né? E teríamos nossa 10ª jornada de História do Trabalho e 6º Seminário Internacional de História do Trabalho seria realizado hoje, agora em julho mesmo, no Rio de Janeiro, né, na UFRJ, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E por conta da pandemia, a gente teve que cancelar, infelizmente, os eventos, as comunicações coordenadas, o evento presencial, e vamos manter apenas uma parte dele com mesas redondas e palestras online, né? Então, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, nas quais a gente vai divulgar os próximos eventos, já no canal do YouTube, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram e Twitter, né? Eu acho que deve estar aí sendo divulgado. Aí o Marcos pôs aí na tela, né? E o Felipe está colocando no chat também. Então, a gente também está se adaptando a essa atualidade que nos obriga a fazer ao distanciamento social, né? Tá aí a nossa revista, sugiro que vocês acessem os números da revista, e para quem não conhece, né? Bom, então isso já é a História Social do Trabalho e o GT Mundo do Trabalho já são bastante consolidados, né, no campo nacional e internacionalmente, e aqui a gente, então, aproveitou esse espaço da Ampul, né, para falar um pouco disso para vocês, e aqui temos 2 ex-coordenadores, uma ex-coordenadora e um ex-coordenador do GT Mundo do Trabalho, e eu atualmente como coordenador e o Robério como vice-coordenador, e eu vou mediar a mesa. Então, eu vou apresentar a Clarice, o Paulo, o Robério, e depois fazer as questões, e aí eles vão responder. Eu pensei em 2 rodadas de questões, 2 questões gerais e depois uma questão mais específica para cada um, e em seguida a gente abre para as perguntas do público que podem ser feitas no chat. Então, muito obrigada pela presença de todos aqui. Vou apresentar o Robério, né? Robério dos Santos Souza, que é professor da UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, fez mestrado e doutorado pela Unicamp. O resultado da dissertação e da tese dele foram publicados, né? Um deles é o Tudo pelo Trabalho Livre, Trabalhadores e Conflitos no Pós-Abolição, na Bahia, entre 1892 e 1909, saiu em 2011, e o Trabalhadores nos Trilhos, Imigrantes e Nacionais Livres, Libertos e Escravos na Construção da Primeira Ferrovia Baiana, entre 1858 e 1863, que saiu em 2015, né, pela editora do Unicamp. E hoje ele é também o vice-coordenador do GT. Depois, a gente tem a Clarice Gontarski Esperança. Eu estou reduzindo bastante os currículos, tá, gente? Porque senão não vai dar tempo nessa live de ver os currículos de todo mundo. A Clarice Gontarski Esperança, que é professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e também do programa de pós-graduação da URGS e da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, tem mestrado e doutorado pela URGS, e a tese dela ganhou o prêmio de melhor tese da Ampul, seção Rio Grande do Sul, e virou um livro chamado Cavando Direitos, as leis trabalhistas e os conflitos entre mineiros de carvão e seus patrões no Rio Grande do Sul entre 1940 e 1954. Ela foi coordenadora nacional do GT Mundo do Trabalho da Ampul entre 2016 e 2018, e do último seminário também
saiu a realização de um livro sobre o mundo do trabalho, que foi o resultado do seminário que a Clarice organizou na URGS, referente a essa última gestão dela, né? Então, depois disso, a gente tem o professor Paulo Ribeiro Fontes, que é professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e coordenador ali do Laboratório de Estudos de História do Mundo do Trabalho, LEMT, né? E desde novembro de 2019, ele também é diretor da Universidade da Cidadania, órgão do Fórum em Ciência e Cultura da UFRJ, que articula a universidade e os movimentos sociais, né? E o Paulo Fontes tem mestrado e doutorado em História Social pela Unicamp, e também foi coordenador do GT no período de 2010 a 2012. Né? O livro dele, Um Nordeste de São Paulo, Trabalhadores Migrantes em São Miguel Paulista, entre 1945 e 1966, foi publicado em 2008, e agora foi publicado em inglês pela Duke University, né, em 2016. E ele publicou também outros livros, dos quais eu vou destacar Na Luta por Direitos, Estudos Recentes em História Social do Trabalho, pela editora da Universidade de Campinas, em 1999, juntamente com Alexandre Fortes, o Antônio Luiz de Negro, o Fernando Teixeira da Silva e o Hélio da Costa. E A Química da Cidadania, Sindicato dos Químicos e Plásticos de São Paulo, 20 anos de lutas, democracia e conquistas, em 2002. Bom, agora, tendo apresentado aqui, depois a gente pode também colocar o link do livro que a Clarice publicou, do último seminário do GT, talvez o Felipe consiga colocar no chat, porque ele pode ser acessado online também, né? Aqui as perguntas. Agora eu vou fazer duas perguntas mais gerais, e aí cada um de vocês, né, responde no seu tempo, e a gente volta para mais uma rodada de questões. Então, Robério, Clarice, Paulo, para vocês, o que é a história social do trabalho e por que ela é importante? E que perguntas a história social do trabalho nos permite fazer sobre a diversidade da experiência humana e como vocês lidam com essas questões na sua própria pesquisa? Então, é isso. Abro agora para o Robério. Obrigada pela audiência, pela presença. Vamos lá. Por favor, Robério. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite e também falar da minha satisfação de participar dessa atividade junto com o Paulo, com o professor Paulo, com a professora Clarice e também com a Fabiane, minha colega e coordenadora do GT Mundos do Trabalho. Bem, essa é uma pergunta eu acho que em tempos tão adversos que nós estamos vivenciando, é uma pergunta que eu acho que é fundamental e volta e meia a gente se faz consigo mesmo, né? O que é a história social do trabalho e por que ela é importante. Para mim, eu acho que trata-se de um campo da história que busca reconstituir as experiências, as múltiplas experiências, as múltiplas e variadas experiências dos trabalhadores e das trabalhadoras. E aqui eu quero dizer que não os trabalhadores e as trabalhadoras imaginadas, né, que está dentro do campo da imaginação, ou que pode compor o campo das nossas expectativas. Não. As experiências concretas, as experiências reais desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E quando eu estou falando de experiências concretas e reais, eu estou falando em todas as suas dimensões, nas suas múltiplas dimensões, seja ela de raça, de classe, de gênero, de origem, né, enfim, as múltiplas dimensões que compõem, né, e
a meu ver, essas dimensões elas não estão hierarquizadas, elas compõem a experiência humana e compõem a experiência desses trabalhadores. Então, daí a importância, para mim, eu acho que para mim, a história do trabalho é exatamente isso, como nos alertou, como nos chamou a atenção Thompson, de trazer essas experiências concretas, reais, encarnadas, de homens e mulheres. E no Brasil, a gente tem que falar também de crianças, porque no Brasil há trabalho infantil também, né, de trabalho indígena, né? E que, apesar de reconstituir essas experiências, né, desses homens e mulheres que exerceram um papel fundamental na gestão do mundo, na construção do mundo, e que, apesar disso, têm as suas experiências, têm as suas histórias, muitas vezes, né, invisibilizadas, né? Invisibilizadas, não têm tradicionalmente, né, a importância, né, que essas histórias, que essas experiências, que esses indivíduos tão fundamentais na construção, na concepção do Brasil, do país e do mundo, trouxe. Então, eu acho que escrever essas histórias, reconstruir essas histórias a partir dos trabalhadores também. Né? Daí eu já estou também respondendo a outra pergunta que veio conjunta com a pergunta do que é a história social do trabalho, da importância que é de mostrar que esses trabalhadores e trabalhadoras eles são importantes na construção do mundo. Né? Então, isso é fundamental. Eles não só têm história, como eles são importantes na construção do mundo. Então, eu acho que a história social do trabalho, a meu ver, né, claro que a gente pode falar aqui também, quando eu estou falando não só de trazer, reconstituir, mas também reconstruir nas suas dimensões de raça e de gênero, de classe, e quando a gente ao fazer isso, a gente está tratando de dimensões estruturais na própria história do Brasil, né, na própria formação, no caso do Brasil, né, para falar da história social do trabalho do Brasil. Quer dizer, não é só mostrar, mas é de tratar de temas fundamentais na formação da sociedade brasileira, na formação do mundo. Né? Então, isso para mim, eu acho que para mim, isso é importante, e daí a importância da história do trabalho, de dizer que essas pessoas importam, apesar, como diz Caetano Veloso, da dor e da delícia de ser o que é, do que se constituiu, a gente trazer a história dos trabalhadores comuns, dos trabalhadores, e mais do que isso, quer dizer, e também, né, junto com isso, trazer a diversidade, né, que não rediscutir, né, recolocá-los também na forma de compreender a história do mundo e a história do Brasil em sua diversidade. A outra questão que Fabiane coloca, que é como a história do trabalho faz perguntas, a gente pode fazer, nós pode nos fazer para a história do trabalho, na nossa pesquisa, né? Quais perguntas a gente pode fazer. Primeiro, eu acho que uma delas é algo que eu me deparei também nos estudos, desde a graduação, e que é uma pergunta que para mim é crucial: quem são esses trabalhadores? Eu acho que, claro, falar dos trabalhadores, tentar reconstruir os trabalhadores e perguntar quem são os trabalhadores. Afinal de contas, nós estamos tratando de identidades, né? Isso é importante, porque a gente tem uma história, claro que isso já mudou muito, né? A história social do trabalho a partir dos anos 80,
ela avançou do ponto de vista da nova história social do trabalho, de trazer, né, de fazer essa virada, né, de trazer esses homens e mulheres comuns, né, que sustentam, que concebem o Brasil a partir do seu trabalho, não é? Mas essa pergunta ainda continua, para mim, fundamental. Quem são essas pessoas? Quais são os seus projetos? Quais são os seus sonhos? Quais são como foram capazes de, em uma sociedade marcada pela desigualdade, marcada pelo racismo, marcada pelo sexismo, marcada pelas diversas formas de interdições, né, de supressão de direito, como essas pessoas conseguiram e conseguem cotidianamente, conseguem em organizações, e aqui a gente pode falar daqueles trabalhadores vinculados às organizações, as organizações coletivas desses trabalhadores autônomos, mas a gente pode falar também das diversas formas de resistências, né, como esses homens e mulheres, eles moldam e apontam e constroem projetos alternativos, apesar de, como diz uma música aqui na Bahia, apesar de tanto não, né? Apesar de tanto não, esses trabalhadores e trabalhadoras buscam diariamente, cotidianamente, sobreviver e construir formas alternativas e construir, a meu ver, construir um outro projeto de país. Eu acho que isso também é fundamental. Nós estamos falando de indivíduos que estão, primeiro, que, apesar de todas as interdições, de todos os projetos que procuram triturar os seus sonhos nas periferias, nos bairros, no dia a dia, né, da sua vida, essas pessoas, elas não se cansam de sonhar e construir projetos alternativos, e resistem, né? Eu acho que eu acho que a história social do trabalho ela se cruza muito, não é à toa que ela se cruza muito com esse registro da resistência. E falar dos trabalhadores é falar das interdições, mas também falar dos caminhos alternativos que esses trabalhadores, ao longo de suas vidas, e apesar de todas essas interdições que eu acabei de dizer, constrói para si e constrói também para os seus. Eu acho que uma outra questão também fundamental, quando a gente está falando aqui da diversidade, quando nós estamos falando aqui das clivagens de raça e classe, né, as pessoas poderiam dizer, não, mas então nós vamos falar apenas, a gente vai falar das diferenças, porque os trabalhadores, porque as pessoas são diferentes, mas a gente entende também, e a gente se pergunta, tá? Essas pesquisas mostram que essas diferenças, essas clivagens, elas existem, elas moldam as experiências, mas elas também não são fronteiras insuperáveis, não são fronteiras, e aí a gente pode falar das identidades coletivas, das formas de alianças em comum desses trabalhadores, do próprio processo de formação de consciência social, de uma identidade social, e quando eu estou falando de identidade aqui, falar também de identidades raciais, que é também importante para a gente pensar as experiências e a pensar essas histórias dos trabalhadores. Por exemplo, eu acho que o meu tempo já... Por exemplo, se a gente falar como tratar, por exemplo, de trabalhadores que, mesmo, né, que chegam pós-abolição, sem ajuda nenhuma, sem nenhum projeto de inclusão desses trabalhadores num projeto nacional, num projeto de república, né, que é um projeto excludente, como esses trabalhadores, muitas vezes, eles constroem alternativas, constroem projetos de inclusão de outros tantos trabalhadores, seja via as irmandades religiosas, seja via as associações mutualistas, seja via os próprios sindicatos, né, com os cursos de instrução, né, e também, muitas vezes,
a tentativa de estender, de oferecer, de construir, de possibilitar que esses outros indivíduos, né, muitas vezes das suas famílias, ou também, né, de outros grupos dos quais eles fazem parte, tenham acesso a direitos e a espaços de dignidade que, por muitos anos, foram negados a eles próprios. Né? Se a gente for adentrar os arquivos, por exemplo, da República, do pós-abolição, a gente vai ver um conjunto também de ações desses trabalhadores que, por exemplo, não estudaram, mas que buscaram criar alternativas para que seus filhos, né, não tivessem mais protegidos, né, tivessem mais acesso à cidadania, porque muitas vezes eles próprios foram excluídos, foram apartados desses acessos. Então, eu acho que as perguntas que, para mim, que elas são importantes e que são fundamentais, quem são esses trabalhadores, de onde eles vêm, quais são os projetos, quais são os seus projetos, como eles se reconstroem, apesar de um Estado, muitas vezes, de um aparelho, de uma estrutura que os negam para essas pessoas cidadania. Como é que eles constroem projetos alternativos de vida e de sobrevivência para existir e para resistir, não é? Incluindo e sempre na perspectiva também de inclusão de outros tantos trabalhadores. Obrigada, Robério. Clarice? Oi, boa tarde a todas e todos, né? Queria agradecer muito a Fabiane e a Ampul pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? A oportunidade de estar também com o Paulo e com o Robério, queridos amigos, que faz tempo a gente não se vê. Acho que o Robério foi ano passado, nós estávamos nos vendo lá em Salvador, né? E pela oportunidade também de assistir, né? Essa linda declaração e essa linda explanação de Robério sobre a questão da história social do trabalho, né? Enfim, acho que várias questões que eu ia abordar já foram abordadas por Robério, mas eu gostaria então de puxar por uma questão que ele está falando e que permeia toda a fala dele, que é a questão de você acreditar na possibilidade de um mundo diferente. Né? Então, acho que isso está permeado, né, na ideia de que você está olhando experiências de solidariedade dos trabalhadores que, diante de todas as adversidades e diante das próprias diversidades que existem, né, na formação da classe, né, conseguem estabelecer experiências de solidariedade. Talvez, no caso, né, para mim, a palavra solidariedade seria a que define melhor, né, o meu interesse pela história social do trabalho, porque é pela solidariedade dos trabalhadores, né, solidariedade dos subalternos, né, que você consegue ter ações comuns. Isso não significa, e agir de forma coletiva. Isso não significa, é claro, ignorar que existam dissensões, que existam diferenças, que existam, como a Fabiane falou, diversidades, né? Existem muitas diversidades que o Robério também mencionou, né? Diversidades de gênero, de raça, de etnia, enfim. E essas diversidades, por muitas vezes, né, elas vão gerar tensões na formação da classe e nas experiências de formação e reformação da classe trabalhadora, que é constante, né? Nesse momento, por exemplo, a gente está vivendo um momento de, talvez, reformação, transformação, né? E essa formação, ela está sempre, né, pensando em termos, né, thompsonianos, ela está sempre se alterando, né? Então, nesse sentido,
saliento, né, a importância dessa solidariedade e a importância, né, da história do trabalho, permitir o acesso, né, da história dos historiadores, dos leitores de história, dos pesquisadores de história, as vidas, experiências que são, na maior parte das vezes, invisíveis, né, daquelas que o Foucault, né, relaciona como as pessoas infames, né, ou seja, você poder pensar a história do ponto de vista, né, e também, sei lá, lembrando daquela perspectiva da história vinda de baixo, né, na nova história britânica, né, de conseguir enxergar, né, esses agentes, esses sujeitos, né, e aí acho que a palavra sujeitos, como eles, né, como as pessoas estão fazendo as suas escolhas, vivendo as suas vidas, diferentemente, muitas vezes, do que, enfim, os próprios partidos ou sindicatos, que também são importantes para a história social do trabalho, mas não são só isso, né? É importante pensar também em termos de cultura, em termos de cotidiano, em termos das lutas menos visíveis, né? Eu acho que a história social do trabalho tem uma trajetória muito interessante no Brasil, né? Ela contribuiu muito e contribui, né, na destruição em colocar em xeque vários mitos, né? Como a questão do mito da origem rural e da consequente alienação do trabalhador, o mito da passividade do movimento operário no período de 46 a 64, que há poucos anos atrás era como uma verdade absoluta, né? O mito, no caso, por exemplo, de uma das pesquisas nas quais um campo que eu me insiro, que é a questão da justiça do trabalho como um instrumento puro de passividade e de acomodação, e só apenas isso, né, e não é, né, o mito da novidade do novo sindicalismo, né, então tem uma série de mitos e enfim, enfim, eu estou chamando de mito, mas concepções, né, que os trabalhos da história do trabalho colocaram em xeque, né, e que continuam, né, mostrando umas novas leituras possíveis da história do Brasil. Né? Do meu ponto de vista, em relação à segunda parte da pergunta, como é que eu vou pensar a diversidade da experiência nas questões da própria pesquisa? Bom, a própria diversidade, né, da experiência e da identidade, né, lembrando, aí o Roberto já falou, a questão da identidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, e como que essas identidades vão aparecer, né, na experiência dos conflitos de classe, e em especial, e eu acho que isso é uma coisa que tem me interessado muito, como que o ofício e como o trabalho vai construir também os papéis de gênero, né, construir mesmo as concepções identitárias de raça, né, e mesmo étnicas no Brasil. Né, enfim, o quanto, por exemplo, alguns ofícios nos quais a masculinidade é um valor importante, como, por exemplo, a questão dos mineiros de carvão, que eu estudei no doutorado, vão ser muito relacionados, o que é ser homem, ao que é ser o masculino, está relacionado diretamente com o ofício, com o cotidiano do ofício, com alguns valores que são caros ao ofício, né? Como, por exemplo, a coragem. E também, para fechar, me parece que a questão da lei dos direitos e da justiça, como uma arena de luta, né, e percebendo, então, os diversos atores e as diversas formas como os trabalhadores se apropriaram, né, dos instrumentos legais durante
a partir da vigência da Justiça do Trabalho, mas até antes disso, né, a gente tem já desde o período escravagista, né, a utilização pelos trabalhadores e das leis como forma de garantir direitos, né, vão colocar em xeque algumas questões importantes que eram antes verdades absolutas, né? Então, a gente vai ver como esses trabalhadores e patrões vão interagir, né, na própria concepção e na construção da justiça, né, do trabalho, como que eles vão interagir da forma legal, mas também de uma perspectiva utilizando, né, uma concepção conjunta, né, de ações diretas, de mobilizações, junto com ações dos tribunais, e também, enfim, como que a lei, na verdade, não garante nada, né? Então, por exemplo, algumas leis muito importantes que hoje ainda estão em vigor, como a lei do descanso semanal remunerado, a lei do 13º, né, as próprias leis de greve, elas só conseguiram vigência legal, já conseguiram vigência real, né, a partir da ação dos trabalhadores, e isso eu acho que é bastante importante. Enfim, não sei se eu respondi, mas essa é a minha questão. Ótimo, obrigada, Clarice. Paulo, eu vou repetir a pergunta, tá? Para quem tem entrado depois, eu vou repetir a pergunta geral. O que é história social do trabalho para você e por que ela é importante? Essa é a pergunta. E que perguntas a história social do trabalho nos permite fazer sobre a diversidade da experiência humana e como você lida com essas questões na sua própria pesquisa? Por favor, Paulo. Tá, boa tarde a todas e todos, todo mundo que está nos assistindo. Uma satisfação muito grande estar aqui. Queria agradecer a Ampur, a Fabiane, coordenadora do GT, pelo convite. Muito bom rever o Robério e a Clarice, mesmo que nessas circunstâncias através da tela, mas muito bom ouvi-los e revê-los. Bem, e queria também dizer que a Fabiane não falou no início, mas ela prometeu que a gente teria uma palhinha do Paul McCartney. Essa era uma condição para essa live acontecer. Então, vamos ver se ela cumpre a promessa. E tá a Clarice e o Roberto que não me deixam mentir. Mas, enfim, essa é uma questão chave, né? Eu acho que o Roberto e a Clarice já adiantaram vários pontos pelos quais a gente tem um consenso grande, né? É um campo disciplinar, enfim, que tem nos trabalhadores, nos mundos do trabalho, o seu objeto, o seu campo de investigação, e que, por conta disso, impacta a história de uma maneira diferente, de uma maneira que a partir de baixo, digamos assim, para usar uma expressão cara aos historiadores do trabalho. Então, eu vou tentar me deter um pouco mais nos pontos que eu acho que são importantes. Por que ela é importante e talvez que desafios que decorrem daí, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que a história do trabalho, a história social do trabalho, ela própria tem uma história já longa, né? já longa e internacional, né? É um campo por excelência global desde o seu nascedor, porque ele é um campo que está relacionado com digamos, a emergência do capitalismo, a emergência de uma sociedade urbano-industrial. Isso impactou muito a história do trabalho nas suas origens, né? Gerou durante muito tempo, né? A gente está falando aqui muito da diversidade, da multiplicidade, que é um avanço que o nosso campo atingiu principalmente a partir dos anos 60 e 70, internacionalmente, no Brasil um pouco mais recentemente, mas era um campo que tinha, digamos assim, nesse mundo industrial, basicamente a sua matriz, né? Foi pensado, foi estruturado muito a partir daí. Então, acho que isso também é algo interessante, a gente pode falar um pouco e que nos impacta, eu diria, até hoje, em alguma medida, né? Falando então da importância, eu acho, tentando focar um pouco na importância, eu diria que
talvez uma importância social e uma importância historiográfica, né? Socialmente, eu acho que ele é importante justamente pelas razões que o Roberto e Clarice já destacaram, né? Mostrar como os trabalhadores, as trabalhadoras, os grupos subalternos que vivem do seu trabalho fazem história, impactam a história, são importantes para a história, né? Como eles, isso que a gente chama na nossa linguagem mais teórica da agência dos trabalhadores, um termo que também a gente usa, um conceito que a gente também usa muito. Acho que isso é um dado fundamental da importância desse campo, né? Do ponto de vista mais historiográfico, eu queria lembrar que a história social do trabalho ela é importante porque ela, especialmente a partir dos anos 60 e 70, ela teve um impacto fundamental na democratização da história enquanto disciplina, né? A gente é fantástico pensar hoje a diversidade que a gente tem de história de gênero, história das relações raciais, histórias dos grupos LGBT, grupos subalternos em geral, mas a história do trabalho é digamos, a matriz, digamos, o eixo de onde essas histórias se sofisticaram, emergiram, se autonomizaram em grande medida. Então, eu acho que... Peraí. Em grande... A Lola aqui, a minha cachorra, resolveu entrar na live. Mas acho que essa questão historiográfica é uma questão importante, porque ela é um pouco... muitas vezes esquecida nos debates acadêmicos. Eu gostaria de destacar, digamos, essa dupla importância, uma importância que eu chamaria de político-social, mas também uma importância historiográfica. Claro que elas se cruzam, mas eu gostaria de separar aqui apenas para poder destacar esses pontos. Eu também queria dizer um pouco, e aí tentando me encaminhar para a segunda parte da pergunta, a segunda questão, eu acho sim, nos últimos 20 anos, o campo que a gente atua, né, o campo da história social do trabalho, tem tido avanços realmente impressionantes, né? Ele se diversificou, ele ficou mais múltiplo, ele se abriu para áreas para o qual ele estava muitas vezes dogmaticamente fechado. Os meus colegas já deram vários exemplos aí. Acho que isso ele se sofisticou do ponto de vista teórico e metodológico. Acho que o próprio termo pelo qual a gente denomina o nosso GT, Mundos do Trabalho, esse plural, né, é uma óbvia referência ao livro do Hobsbawm, do Eric Hobsbawm, né, porque ele tem tentado dar conta dessas experiências e dessa multiplicidade dos trabalhadores no seu sentido mais amplo possível. Acho que isso tem sido um esforço dioturno de muitos de nós, do nosso campo, e acho que a gente tem, sim, sido bem sucedido nessa tarefa. Agora, isso não significa que a gente deva, e acho que ninguém está fazendo isso, mas eu gostaria de dizer que a gente deva, digamos, se autocongratular, né, de achar que a tarefa está cumprida. Acho que a gente está longe disso. Acho que tem desafios enormes para o nosso campo, e eu queria falar um pouquinho disso, porque eu acho que tem a ver com essa discussão da importância e tem a ver com como eu vejo, como isso rebate na minha própria experiência, no meu próprio trabalho. Então, eu queria falar rapidamente de 3 áreas, de três blocos de desafios que eu queria destacar, né? O primeiro, eu acho que é um desafio, de novo, de ordem política, né? Eu acho que tem a ver com o mundo de hoje, né? A Fabiane no início falou da pandemia, do momento do capitalismo ultraliberal que a gente vive, dos desafios políticos da ascensão de uma ultradireita, como infelizmente nós temos no nosso país, né? Eu acho que isso coloca para nós, e o campo da história social do trabalho sempre foi um campo onde a política teve muito presente, né? Não podemos esquecer disso, coloca para nós
desafios enormes, inclusive sobre a própria visibilidade do trabalho, né? Nunca se trabalhou tanto e nunca a identidade de trabalho esteve tão camuflada, invisibilizada como agora. E talvez essa situação de home office que a gente está invisibilize ainda mais, né? A gente trabalha muito mais, trabalha toda a questão dos aplicativos, a questão do trabalho doméstico que a Fabiane já tocou, né? Tem toda uma série, mas mesmo os trabalhos tradicionais, né? Aqueles que foram cultuados politicamente por agrupamentos de esquerda, etc. Mesmo esses trabalhadores, eles são, a identidade de trabalho, ela está em crise no momento onde se trabalha como nunca, né? Esse paradoxo é um paradoxo que eu acho que a gente, como historiador, precisa enfrentar, né? Tem a ver com as discussões de desindustrialização, que é um tema a mim muito caro, que eu estou muito interessado no momento, tem a ver com as novas formas de trabalho. Então isso exige de nós, talvez, passos e ações e pensamentos que a gente ainda não foi capaz de formular suficientemente, eu diria. Queria colocar isso como um desafio para o nosso próprio campo. O outro desafio, acho que é avançar, digamos, mais disciplinar, temático, outro campo de desafio, que eu diria que é avançar nas agendas que a gente tem tentado avançar, né? As articulações dialéticas entre classe, raça, etnicidade, gênero, região, que eu gostaria de chamar a atenção para isso me diz respeito pessoalmente ao meu próprio trabalho, num país com as dimensões continentais do Brasil, pensar as identidades regionais como fundamental, uma clivagem, uma articulação fundamental para pensar trabalho e classe, me parece central e às vezes escapa do nosso radar. Então, todos esses marcadores sociais, né, esses marcadores identitários, me parecem tem sido um esforço enorme do nosso campo de colocá-los em evidência, de articulá-los, de pensá-los historicamente, não de maneira essencialista, né? Acho que essa é uma discussão também importante para nós, né? O campo tem tentado pensar essas identidades não de uma maneira absoluta e essencial, mas pensá-las no mundo, na sua historicidade, na sua articulação histórica. Acho que essas questões são questões, enfim, que têm exigido de nós avanços, e esses avanços são desiguais, né? Acho que tem áreas em que a gente conseguiu avançar mais, outras menos, nessa discussão. Acho que essa é uma pauta que está colocada para nós, e a ela eu gostaria de acrescentar também a pauta ambiental. Acho que nós temos trabalhado pouco, essa menos do que as demais, a questão do meio ambiente, das transformações. Afinal de contas, o trabalho por definição, a transformação da natureza, e essa é uma discussão que eu acho que precisa ser mais incorporada na história do trabalho. E, de novo, acho que nos últimos anos a gente tem pensado isso cada vez mais de uma maneira global, né? A chamada história global do trabalho tem sido uma questão premente para nós, e acho que no caso, de novo, de um país como o Brasil, isso se coloca de uma maneira diferente do que se coloca, por exemplo, para os europeus, não só pela dimensão do país, mas também por problemas da própria articulação, digamos, historiográfica desigual. Acho que a gente ainda tem, digamos, o nacional ainda é uma grande questão para nós. Pensar uma história, pensar a questão nacional, pensar possibilidades de síntese que não sejam simplesmente a reprodução do que acontece em São Paulo e no Rio e aplicar isso para o resto do país como modelo. Acho que essas questões estão, assim, emulando o que acontecia de uma certa forma o próprio eurocentrismo, né? Acho que esse é um desafio também que está colocado para nós, e que acho que nós estamos também tentando se colocar. E eu colocaria também, ainda nesse campo, a discussão da interdisciplinaridade, né? Acho que o nosso campo, por excelência, é um campo que teve diálogos fundamentais com o campo da sociologia, com o campo da ciência política. Acho que isso ficou um pouco com o campo da economia, com o campo do direito. Acho que por responsabilidade desses campos, mas também por responsabilidade nossa, essas discussões interdisciplinares eu sinto-as um pouco travadas nos últimos anos, e eu acho que é fundamental a gente
mostrar para essas áreas os avanços que o nosso campo tem tido e impactar com a produção sobre trabalho nessas áreas, que, a meu ver, ainda está muito baseada numa historiografia de 20, 30 anos atrás. E, por fim mesmo, que a Fabiana já me avisou que o meu tempo acabou, eu queria destacar um tema que, a mim, é muito caro, que é, na falta de um termo melhor, a questão da história pública, né? Acho que pensar como a história social do trabalho pode e deve e fundamentalmente necessita ultrapassar os muros acadêmicos, né? Ela nasceu dessa forma, ela tem no seu DNA uma concepção de história pública, a história do trabalho, e acho que a gente precisa dar mais atenção a isso. Eu posso voltar nesse tema mais tarde, que para mim é um tema bastante caro. Obrigado. Obrigada, Paulo. Bom, nessa primeira rodada a gente tem aí excelente ter 3 grandes representantes aí da história social do trabalho no Brasil, para a gente ter essa visão mais ampla, né, de como pensar a história social do trabalho hoje, de sua importância, e um dos consensos absolutos é como a gente hoje alcançou que a gente consegue falar da agência de homens e mulheres trabalhadores, da vida cotidiana, da organização política, e, enfim, de uma diversidade de assuntos, também das clivagens dos marcadores sociais, né, que hoje são fundamentais para pensar tudo isso, e da importância disso. Agora, eu vou, para isso, pensar no segundo bloco. Eu fiz uma pergunta para cada um, né? E como a história social do trabalho foi fundamental para botar esses homens e mulheres na história, né? Ou seja, para pensar de forma por isso eu pensei as grandes questões, né? Porque isso também muda a forma de ver a história, né? De forma geral. Então, eu pensei aqui agora, começando pelo Robério, né? Robério, a sua pesquisa mostra que as relações de trabalho não foram uma evolução do trabalho escravo para o trabalho livre, né? Um tema clássico já para a gente na história do trabalho, da escravidão, e sim de como diversas formas de exploração do trabalho, livre, não livre, e uma diversidade de termos que a gente pode usar, né, conviviam no mesmo momento, inclusive de modernização capitalista, né, que é uma simbologia tão forte como a da ferrovia, né. Como que a sua pesquisa nos ajuda a pensar esse processo de perda de direitos que a gente está vivendo agora também? Obrigado, Fabiane. Eu acho que essa é uma pergunta central para nós, como sociedade brasileira, porque é uma sociedade, se não pós-abolição. Eu acho que o desafio era viver em uma sociedade, como viver, né, no caso do pós-abolição, por exemplo, né, como viver, como ser um trabalhador livre em uma sociedade que se recusava a abrir mão das prerrogativas, né, das prerrogativas do trabalho gratuito, de ter das prerrogativas senhoriais, né? Essa é uma questão que sempre enfim, está em alguns trabalhos, está no meu trabalho. Você tem que se perguntar como essa sociedade, como era desafiador ser um trabalhador, não é, em uma sociedade que assentada, né, num trabalho que teve mais de 3 séculos de trabalho escravo, né, que toda a fortuna foi construída a partir da escravidão. Todos, se a gente olha o que Paulinho falou da história pública, né, se a gente olha para os casarões, se a gente olha para os monumentos, se a gente olha isso tem os corpos, ali tem as mãos, tem as pessoas, falam das pessoas, fala do trabalho, fala do processo de transferência
do tráfico de milhões de pessoas para essa sociedade nas Américas. Outro ponto também acho que é importante, e que para a gente não é um mero fato, é que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. O Brasil, isso é muito forte, o Brasil foi o último país das Américas a abolir, embora a escravidão já tivesse um processo, né, de desagregação, mas outros trabalhos já mostram como alguns senhores eles estavam se recusavam, alguns senhores que tornavam patrões, né, se recusavam a abrir mão dessas prerrogativas. Isso está em alguns trabalhos, e posso citar aqui o trabalho da nossa colega Yacimaya Mata, dos 13 de maio, e como, não é, a gente está falando de uma mentalidade, da gestão do trabalho. Né? E isso é muito forte, e isso é estrutural. Se a gente cruza isso com a questão do racismo estrutural, sistêmico, aí que essas questões elas ganham proporções muito mais profundas. E daí a importância da gente fazer, se debruçar sobre isso, como eu falei, de perguntar quem são essas pessoas, onde estão. Isso é fundamental para a gente pensar. Nesse caso, já que você falou de modernização, modernidade, outra coisa que a gente precisa pensar é qual é o nosso... Quando se fala de modernização, quando se fala de modernidade, o que é modernização, o que é modernidade, o que é capitalismo em um país como o Brasil? Né? Em um país que passou 3 séculos de escravidão, em um país onde o racismo é estrutural, é sistêmico, organiza, né, toda a sociedade. Né? Então, esses cruzamentos entre modernidade, modernização, são difíceis, são complexos, mas são necessários a gente fazer essa pergunta. E voltando diretamente para a sua questão, nós estamos diante, né, como a minha pesquisa, que fala do trabalho escravo, do trabalho livre, e como pensar a nossa contemporaneidade. Quando eu escrevi o meu primeiro trabalho, quer dizer, a pergunta é como o fim da escravidão, no caso do Brasil, não significou, a gente sabe, não significou o ponto de chegada, mas um ponto de partida de toda uma agenda de luta por direitos. Aí o livro de Paulo, na luta por direitos, de luta por cidadania, de reafirmar um trabalho livre. Né? Os trabalhadores foram para a arena, por fronte, para defender um trabalho livre que fosse dissociado daquelas condições os quais muitos desses trabalhadores, estavam submetidos. Os trabalhadores negros, né, recém-saídos da escravidão, os libertos, os trabalhadores imigrantes, quando chegam aqui, se deparam também com essa sociedade que se recusava também a abrir mão do controle do trabalho, do cerceamento do trabalho gratuito, da exploração extraeconômica do trabalho. Então, essa é uma longa história, é uma agenda que os trabalhadores necessária, e onde os trabalhadores foram protagonistas no sentido de estabelecer limites e lutar por estabelecer limites a essas formas de exploração nessa sociedade. E aqui, aí eu quero falar aqui da importância, e aqui temos gente assistindo, que são pessoas que estudam na Justiça do Trabalho, que os colegas também estudam esse trabalho, com a importância dessas organizações, dessas instituições, como a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, como importantes do ponto de vista de, em uma sociedade como o Brasil, onde o trabalho análogo à escravidão, né, ainda faz parte da realidade brasileira, né? E aí a gente vê a importância
dessas instituições no sentido de fiscalizar, acompanhar, acompanhar as diversas tentativas, as reincidentes tentativas de submeter o trabalhador, de submeter a condições degradantes, a submeter à coerção, a submeter ao trabalho gratuito, a submeter à exploração extraeconômica. E aí a gente tem, nesse contexto atual, na nossa contemporaneidade, nós temos uma tentativa de esvaziamento dessas instituições, né? A gente tem atualmente um governo onde das primeiras ações, os primeiros discursos em uma palestra é a tentativa de, quando se fala de flexibilização das relações trabalhistas, quando a gente está falando por que eu estou voltando aqui à modernização? Quando se fala de modernização da legislação trabalhista, o que é que isso significa? O que é que isso significa para os trabalhadores? O que é que isso significa para os homens e mulheres, trabalhadores comuns, os trabalhadores negros, os trabalhadores das periferias, os trabalhadores... O que é que isso significa? Né? Qual é que essa ideia de modernização, né? Engessamento da justiça, da legislação trabalhista, engessamento, o que é que isso significa? Se não é um aprofundamento da exploração mais profunda, mais absurda, né? Dos trabalhadores. Né? E aqui eu quero dizer, você perguntou como a pesquisa e como era a licença, né, para dizer que nós estamos falando de uma sociedade que ainda escraviza, que ainda submete aos trabalhadores as condições, quer dizer, não basta só ter a exploração do ponto de vista do trabalho, do salarial, não basta só isso. Né? Para essa mentalidade patronal de origem escravista, para essa sociedade que não quer abrir mão, né, não quer abrir mão dessas prerrogativas, né, o que para eles são prerrogativas, né, que não se envergonha, não se constrange de submeter seres, homens e mulheres, né, a determinadas condições degradantes, né? O que é que essas pessoas, qual a importância não só da luta dos trabalhadores para reafirmar direito, e a importância também, como o Paulinho está falando aí, né, de democracia, a importância dessas instituições que são resultados, que, né, foram ocupadas por... são espaços de disputas e espaços, arenas de lutas, né? E quando a gente está... então, daí a importância da gente, por finalizar, acho que eu estou ultrapassando o tempo, a importância dessas instituições e a importância da gente manter a agenda para discutir e falar das condições do trabalho análogo da escravidão, das condições degradantes. Aqui, só para finalizar, que eu acho que eu poderia citar, por exemplo, só para citar a Bahia, né, numa reportagem de 6 de agosto de 2019, de homens que foram resgatados do trabalho análogo à escravidão no município de Ribeirão do Lago, no sudoeste da Bahia. Eu poderia também citar aqui outros trabalhadores que foram colocados, que foram em 2018, mais trabalhadores que foram aqui próximo da cidade onde eu me encontro, em Mata de São João, que foram resgatados do trabalho análogo à escravidão, aqui muito próximo, meia hora daqui da região onde eu me encontro, de uma cidade chamada Mata de São João. Nós poderíamos citar aqui também uma trabalhadora da região também do Recôncavo Baiano, de uma região chamada Elísio Medrado, que passou 35 anos, por 35 anos, ela foi submetida ao trabalho aviltante, ao trabalho gratuito, ao trabalho análogo à escravidão. Então, é dessa realidade que nós estamos falando. Nós estamos falando de homens e mulheres de uma sociedade brasileira, de um projeto de república que já foi excludente, que não
que não procurou incluir esses trabalhadores recém-saídos da escravidão, né, que no projeto de república é um projeto excludente, né, de uma sociedade que, como disse Fernando Teixeira, né, que onde todos os golpes são todas as interdições ao processo histórico democrático, significa também um processo de ataque direto aos trabalhadores. Nós estamos falando, não é, de como também uma parte como o Estado brasileiro é conivente com isso, em certa medida, uma parte desse Estado brasileiro, uma parte do parlamento acaba sendo conivente com essa situação. Então, a importância, eu acho que no caso da pesquisa, né, como a gente pensar, é a importância da gente a gente lembrar um passado, sempre fazer questão de lembrar um passado, como disse Sidney Chalub, de um passado que insiste em não passar. Como disse Sidney Chalub, fazendo referência a Carlos Drummond, a um poema de Carlos Drummond de Andrade. Há um passado que insiste em não passar. Há um passado que insiste, há um presente que insiste em manter, né, que insiste em se apropriar do trabalho, de se apropriar de vidas, de pessoas, de homens e mulheres, de se apropriar, de usurpar o trabalho, de submeter às condições degradantes, às condições aviltantes. Então, eu acho que nessa contemporaneidade, eu acho que mais do que nunca, as nossas pesquisas, e aí também, como diz Paulinho, a importância de se de ir para a disputa, né, e tornar a história pública do trabalho a cada dia uma história pública, né, no sentido da gente fazer questão de lembrar o que a sociedade, o que parte dessa sociedade quer esquecer, mas uma outra parte dessa sociedade insiste em estabelecer como regimento, que é a exploração da vida de homens e mulheres, a exploração. E essa exploração, elas têm clivagens, como disse os colegas, de raça, de classe, de gênero, só para a gente pensar aqui em, por exemplo, a questão do trabalho doméstico. Desculpe, eu acho que eu ultrapassei. Ótimo, Roberto, obrigada. Clarice? Sim, esqueci a sua pergunta, né? Vou dizer aqui a pergunta especial para Clarice é trabalhadores e pandemia, né? A Clarice, eu vi no currículo dela que ela iniciou um projeto agora, que eu ainda não vi resultados, então vamos perguntar um pouco sobre isso, sobre a situação dos trabalhadores na pandemia, né? Então, você podia falar um pouco sobre esse projeto, sobretudo nessa dimensão de gênero e étnico-racial entrelaçada com renda e categoria de ofício, que você se propõe a fazer nesse seu projeto? Então, muito obrigada, Fabiane. Na verdade, assim, o projeto, ele ainda está muito incipiente, né, a gente começou ele há pouco tempo, né, mas eu vou falar um pouco do que a gente está pretendendo, né. Na verdade, ele se insere em duas questões principais. Uma delas é tentar entender, né, tentar dar uma significação, um sentido, uma interpretação em relação a essa experiência também que nós, né, como sociedade, estamos vivendo hoje, né, e nós como trabalhadores também, né, trabalhadores, enfim, da educação, mas inseridos e pesquisadores do trabalho, né, e pensar nessa situação em termos não apenas em relação à pandemia, o projeto é Trabalhadores na Pandemia, mas pensar especialmente no que essa pandemia significará em termos, significa e significará em termos de impacto em relação à vida dos e das trabalhadoras no Brasil, né, nós já temos alguns indicativos desse impacto, né, em algumas
pesquisas, enfim, que têm saído em relação a um aumento muito grande do desemprego, né? Só para ter uma ideia, a última pesquisa do IBGE que saiu em relação ao último trimestre, se não me engano, a gente vai ter um desemprego de 12,9%, que representa, em termos de um pouco mais de 12 milhões de pessoas, ou seja, como se todo o município de São Paulo, né, estivesse desempregado, né, e um fechamento muito grande de postos de trabalho, ou seja, que vai afetar alguns setores específicos, né, em especial trabalhadores com carteira assinada, trabalhadores sem carteira assinada, o trabalhador por conta própria e o trabalhador doméstico, né? Então, uma das questões é a gente compreender um pouco essa questão, né? E também pensar, inserir essa pesquisa em termos de uma transformação que não começa agora, né, mas que já começou, e o Roberto falou um pouco sobre isso. Na verdade, a gente tem uma tendência de superexploração dos trabalhadores no Brasil, que é algo, enfim, que nos causa... muitos de nós, ao nos depararmos com nas fontes, com, enfim, descrições da total insensibilidade de muitos representantes do patronato em relação à situação dos trabalhadores, e trabalhadores específicos, não os trabalhadores em geral, os trabalhadores daquela empresa, né, e, enfim, estão passando fome, mas eu quero receber meus dividendos. Eu, pessoalmente, me encontrei relatos assim, né, fora, né, a questão da morte mesmo dos trabalhadores, a morte, a destruição dos corpos, né, que ocorrem durante as suas jornadas de trabalho ao longo da história do Brasil, né, mas a gente tem um aumento dessa exploração muito grande nos últimos anos, e acho que um marco disso é a reforma trabalhista de 2017, né, que vai, entre outras coisas, aumentar o número de setores sujeitos à terceirização de forma exponencial, né, também vai admitir legalmente formas de redução dos salários, né, contratos intermitentes, contratos temporários, né, a própria, e em especial, né, a quebra do princípio da gratuidade na Justiça do Trabalho, que está levando, né, uma diferença muito grande, uma diminuição muito grande no acesso dos trabalhadores à justiça, à lei, né, que sempre foi uma seara, né, e isso é uma das coisas que as nossas pesquisas mostram, né, e aí até faço uma reverência à professora Ângela de Castro Gomes, que eu vi que estava ali nos comentários, né, que é uma grande inspiradora, né, dos nossos estudos, né, e aí me insiro com Fernando Teixeira da Silva, com Larissa Correia, e com outros colegas, né, em relação à questão da relação dos trabalhadores com a lei, né, e que uma das questões das nossas pesquisas sempre foi a existência de uma cultura de direitos, né, e essa cultura é uma cultura legal, algo que a Maria Célia Paoli chamou de consciência simbólica dos direitos, mas, enfim, que é algo que, enfim, permearia, digamos assim, a formação da classe trabalhadora no Brasil, né? Então, tentar entender um pouco isso a partir dessa, digamos, precarização, né, ou essa transformação, né, enfim, aí a questão da precarização é até que ponto isso já não existia antes, mas está aumentando, né, de pensar um pouco sobre isso, né, e a própria questão, enfim, né, de conseguir compreender, né, essa experiência atual agora, e aí é um desafio, né, pensar em termos de história do presente, né. Eu comecei na verdade, a minha carreira histórica, né, na dissertação trabalhando com anos 80, depois voltei para os anos 40, e agora tentando pensar no tempo presente, mas pensando em termos de qual é o impacto
para esses trabalhadores, né, e trabalhadoras, na sua subjetividade, nos seus valores, nos conflitos, né, e na solidariedade, né, nas relações de solidariedade que eles possam, enfim, construir. Né? A gente, para isso, né, é importante pensar que essas experiências são experiências diversas, né? Não, e aí essas experiências diversas têm relação com, enfim, de que forma, quem são as pessoas mais impactadas por essas questões, né? Então, acho que não dá para deixar de mencionar a questão das trabalhadoras domésticas, né? E aí tem até a questão simbólica de uma trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro ter sido a primeira vítima mesmo, né, do Covid, né, e do grande número, a gente tem em torno de 1 milhão de pessoas, né, 1 milhão de trabalhadoras, em sua maior parte, né, que perderam seus empregos, né, fora os que não tinham, que, por exemplo, enfim, diaristas, ou que não tinham carteira assinada, e que perderam também, né, e que aparecem nessas estatísticas. Né? Uma coisa que é muito importante em relação a isso é também o fato que as trabalhadoras domésticas, a maior parte da gama, né, das empregadas domésticas hoje no Brasil, elas são formadas por pessoas com uma faixa etária entre 35, né, acima de 35, 30 anos, né, ou seja, a gente tem uma diferença em relação a outros ofícios em que você tem uma entrada mais cedo, né? Então, esse perfil da empregada doméstica mudou no Brasil, o que me parece também interessante. Outro ofício que é interessante, que a gente está tentando mapear um pouco, são os entregadores de mercadorias, né, os trabalhadores de aplicativos, né, ao qual a gente teve agora essas duas mobilizações grandes, né, que houveram, né, e dos quais, que aí, pensando em termos de gênero, 94%, né, são homens, e 62% são negros, né, então, há aí um recorte em relação a isso, né, e pensando em termos de Rio Grande do Sul, isso ainda são algumas ideias que a gente está tentando mapear, mas pensando aqui em termos de Rio Grande do Sul, a gente tem um impacto muito grande da pandemia em relação aos trabalhadores nos frigoríficos, né, onde houve muitos casos. Aqui a gente tem cidades no Rio Grande do Sul que são cidades que dependem dos trabalhadores dos frigoríficos, né, assim como Paraná, me parece, Santa Catarina também a gente tem, mas e esses trabalhadores tiveram perdas não só no aumento da sua insegurança em relação à questão das emissões, mas também pelo impacto, né, que a doença causou nas suas, enfim, nas indústrias. Né? Então, a ideia é a gente fazer pensar essas questões, né, não de uma forma muito dura, né, mas tentar levar em conta, né, as diferentes possibilidades, as diferentes experiências e as diferentes sensibilidades que possam ter ocorrido e que permeiam e que caracterizam esses diferentes ofícios que eu citei, né? Então, a gente está ainda trabalhando nisso, mas a ideia é fazer um pouco essa questão. É isso. Obrigada, Clarice. Antes de passar para o Paulinho, queria só fazer aqui, citar alguns dos comentários. Primeiro que a Alice está fazendo um maior sucesso aí. Alice, oi. Né? Lembrando, isso conecta um pouco as coisas, né? Lembrando como aí o Paulo Fontes tinha acabado de falar sobre como o trabalho invade ainda mais nossas vidas, né? E na verdade não são as crianças que estão invadindo a live, é a live que está invadindo o nosso espaço, né? Que seria de descanso, mais privacidade, enfim. Então, a gente tem convivido muito de perto com isso tem trazido características também muito interessantes sobre, mais reflexões ainda sobre a questão do trabalho doméstico, né? E a Clarice aí trouxe alguns dados novos,
queria falar um pouco do público, que a Clarice citou, referências historiográficas para a gente ali, a professora Ângela de Castro Gomes, a professora Gleide Sabina Ribeiro, e vários dos nossos colegas aqui, das colegas e dos colegas do GT, colegas que foram sendo mostrados aí para vocês, né? Então, depois a gente vai partir para as questões, espero que dê algum tempo, né? O Marcos Vinícius falou que a gente podia estender um pouquinho, porque já depois da fala do Paulinho, teoricamente, a gente teria que fechar, né? Mas vamos ver se ele nos dá mais algum tempo para responder umas questões. Paulinho, a sua pergunta é a seguinte, inclusive, eu acho que já responde algumas das questões que estão sendo colocadas aqui, as falas do Robério, da Clarice, eu acho que a do Paulinho também já vai responder algumas. Por exemplo, a pergunta do Paulinho temos seguido o seu trabalho no LEMT, né? O Paulo Fontes tem o laboratório de estudos de história dos mundos do trabalho, que tem feito um trabalho de circulação desse conhecimento que a gente produz, que é muito interessante. Eu acho que vocês falaram sobre isso aí, né? Tem o link aí no chat. E tem trazido muitas dimensões da experiência dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil inteiro, né? Desses lugares que os trabalhadores e as trabalhadoras ocupavam. Mas muito interessante, você não fez, mas eu vou fazer, né? A propaganda do podcast da Rádio da Cidadania, que você pode falar agora também, né? Que, de repente, pode colocar aí no chat também. O que você diria que é o impacto dos trabalhadores conhecerem e contarem sua própria história, né? E aí a gente pensou bastante na entrevista com o Paulo Galo, né? Dos entregadores antifascistas, que é muito significativa e que eu acho que pode ajudar a responder bastante algumas questões que estão colocadas ali, né? Paulo. Opa, peraí. Eu estou mudo, não? Estão me ouvindo? Tá. Bem, então fazer primeiro a propaganda, então já agradeço a deixa da Fabi, né? Nós desenvolvemos lá na UFRJ esse site do Laboratório de Estudos de História do Mundo do Trabalho, que tem tido essa dupla missão, digamos assim, essa dupla tarefa de divulgar, obviamente, a nossa produção acadêmica, mas de tentar fazer um trabalho de divulgação científica com rigor, com qualidade, que chegue ao máximo, que chegue possível, ao número ilimitado de membros, para usar uma expressão que nos é cara. Né? E o Lente, enfim, tem me ensinado muito, acho que nos ensinado muito em termos de pensar questões como linguagem, questões como a forma, como articular-se melhor com as redes sociais, mas também questões, digamos, do debate da história, digamos, para além da universidade, isso que a gente estava falando de história pública, né? E pensando especificamente em relação aos trabalhadores, aos mundos do trabalho, aos trabalhadores hoje, né? Eu acho que essa é uma questão altamente relevante, porque a gente vive um momento de negacionismo na história, né? O negacionismo, a história virou uma conhecimento histórico virou objeto de debate político chave na nossa sociedade, e dos vários campos historiográficos, vários têm se defrontado com isso, alguns mais fortemente, porque são francamente atacados pelos negacionistas, pela ultradireita, pela extrema-direita, pelos neofascistas, e mesmo por setores liberais, vamos dizer, com todas as letras. Eu diria que os historiadores do trabalho estão particularmente capacitados para entrar nesse debate, porque o trabalho, nós enfrentamos o negacionismo há muito tempo, né? Os trabalhadores foram, como disse o Robério, a Clarice também disse,
tem sido sistematicamente uma tentativa de apagamento dos trabalhadores da história que não vem de agora, que é parte, inclusive, constitutiva das formas de dominação nesse país. E que impregnou muito do pensamento social brasileiro, inclusive o dito pensamento progressista. A disciplina histórica é uma disciplina muito conservadora, historicamente falando, e continua sendo. Há uma série de estigmas em relação ao campo da história do trabalho, que é considerado um campo, por vezes, demasiadamente militante, um campo, eventualmente, supostamente menos sofisticado do que outros campos. Acho que esse é um debate a ser encarado de frente, né? Eu estou disposto e acho que o nosso campo como um todo está disposto e deve encarar esse debate. Então, eu acho que nós estamos particularmente capacitados para entrar nessa discussão sobre o negacionismo, e acho que isso tem a ver também com um debate no próprio campo historiográfico e no campo progressista, né? Eu acho que nós, desde do início dos anos 2013, para ser mais preciso, né, a gente vive provavelmente um novo ciclo de movimentos sociais, de articulações políticas, e que, como outros ciclos na história do país, outros ciclos de movimentações, ele parte da identidade política desses chamados, eu vou chamar assim, novíssimos movimentos, passa por, em alguma medida, negar a história anterior, em alguma medida se colocar como uma grande novidade em relação às tradições anteriores. Eu acho que cabe a nós, em alguma medida, fazer esse debate, questionar parte dessa suposta novidade, que faz parte, acho que um pouco também da arrogância natural de novos movimentos que emergem, né? Mas acho que é um debate que cabe aqui aos historiadores, sim, e em diálogo com os movimentos sociais. Você deu o exemplo do Paulo Galo, né? Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, que é esse dirigente do Entregadores Antifascistas, né? Um dos líderes das greves que a Clarice mencionou, né, que é um quadro político emergente aí muito importante, e foi uma satisfação enorme ver ouvir dele a conexão que ele mesmo faz do movimento dos integradores com a história do trabalho, né, de se colocar claramente como parte dessa tradição, né, tem essa expressão que ele usou, né, os entregadores são a uberização está para o Fordismo, então os entregadores são os operários do século XXI. Ele fez criou essa imagem, né? Eu achei interessantíssima a forma como ele dialogou com a história do trabalho, e acho que aí está um campo fundamental para a atuação nossa, aqui, dos historiadores do trabalho, né? Vou dar um outro exemplo de uma entrevista fantástica de anteontem, do rapper Emicida na TV Cultura, no programa Roda Viva. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas o Emicida falou: o rap é a linguagem da classe trabalhadora. E ao falar, ele falou isso se remetendo a uma longa tradição que ele mesmo fez questão de explicitar da história social do trabalho, da história do movimento negro, citou várias lideranças do movimento negro de décadas passadas. Enfim, eu percebo que há um momento em que, digamos, em que uma nova geração de ativistas e de militantes sociais percebe e clama por um debate da história do trabalho, da história social do trabalho, de pensar a história como um elemento fundamentalmente constitutivo. A gente sabe muito bem, nós estudamos isso, como a memória é um elemento constitutivo das identidades sociais. E essa geração está percebendo isso de uma maneira muito forte nesse momento, porque ela está sendo frontalmente atacada. Né? Não é à toa que o ataque é essa história. Porque o ataque a essa história é um ataque de tentativa de destruição dessas identidades, de destruição
dessa força política. Então, nós temos um papel central nisso. Nós não podemos abrir mão desse papel. E acho que eventos como esse, as tentativas que todos nós estamos envolvidos nesse sentido, são fundamentais e precisam ser multiplicadas e precisam crescer ainda mais. Então, tentando ser breve para ter um tempinho aí para as pessoas perguntarem, é isso. Espero ter respondido, Fabi. Obrigada, Paulo. Olha só, a gente tem, então, 15 minutos que o Marcos Vinícius nos deu, mais 15 minutos. Queria saudar aí primeiro as colegas e os colegas que estão aqui, Viva o GT, a Renata, Bruno Mandelli, que está publicando agora o livro dele sobre os mineiros em Criciúma, né? Foi orientando o Paulo Pedro Machado e agora orientando a Clarice. André Basso, Gabriela Sampaio, Aldrin Castellucci, GT Mundos do Trabalho, vejam a revista Mundos do Trabalho, Angélica Vasconcelos, boa tarde, Luciana Brito, Jaqueline Duarte, Vinícius Matos, Carlos Augusto Braga, Yaci Maia, Anderson Pereira, Cris Meneghello, a Ângela Maria de Castro Gomes, João Cristóvão, Maria Lucimar Silveira, o Lemt está aí também, Paul McCartney. Calma, vou chegar lá. Manuel Silvino, Bruno. O Bruno Mandelli tem uma pergunta. Ó. Uma questão para os professores. Atualmente tem uma corrente da história do trabalho que defende um projeto de história global do trabalho. Marcel Vanderlinde, por exemplo, fez uma crítica à obra de Thompson, por ser circunscrita a um nacionalismo metodológico. Vocês acreditam na possibilidade de se fazer uma história global do trabalho sem perder de vista os homens com mulheres e mulheres feitas de carne e osso? Como os professores lidam com essa questão da escala na pesquisa da história? Olha, Bruno, essa aí vai dar uma outra live, hein? Essa pergunta, ótima pergunta, mas... Ó, professor Robério é doutor em História desde 2013, acho que isso era uma pergunta que estava sendo feita ali sobre o Robério, né? E é professor titular desde 2013 na UNEB, que alguém tinha perguntado, Robério, desde quando você era professor. Isabela Tavares, Mona Lisa Nunes de Souza, a Luciana Brito pergunta para o professor Robério. Importante trazer esses caminhos alternativos das pessoas trabalhadoras no Brasil, nas formas de resistir, nas identidades diversas e histórias. Obrigada. Charize Amaral, parabéns, Robério. Sérgio de Deus, o link não veio. Não sei qual link. Negro Gino, Renata Moraes, essa pergunta é fundamental, Robério. Quem são os homens e as mulheres com voz e trajetórias que precisamos conhecer e pesquisar? Sem dúvida. Elciene Azevedo, saudações. Lembrando os tempos bons na BET, TBT, né? O César Augusto Queiroz, Maria Lucimar. Boa tarde, excelente discussão, o César, que também já foi o nosso coordenador aqui do GT Mundos do Trabalho, do Amazonas. Mariana Esteves, Clarice Esperanza, maravilhosa. Liane Fraga da Silva, parabéns aos envolvidos. Edneia Souza, boa tarde. O Negro Gino, boa. Aí a Maria Lucimar Silveira pergunta, no mestrado eu pesquisei sobre a invisibilidade da produção científica feminina nos livros didáticos. A Alessandra Frota Schuller, questões fundamentais e leituras importantíssimas para a história social do trabalho no Brasil. Edneia Souza, parabéns a todos que integram essa mesa com uma temática tão importante. Anne Frank, saudações a todos. Meu computador dando problema aqui. André Basso, tenho ouvido opiniões de trabalhadores de empresas privadas preferindo o home office mesmo com maior carga de trabalho, né? Faz sentido. Tainan Rocha, parabéns a todos, excelente mesa, em especial ao querido Robério, referência. E aí ele continua, André, indício de que passaremos por uma perda de direitos consentida com o discurso de modernização citado pelo Robério? Adriana Ziere, parabéns pela sua fala, professor Robério. E o querido Jorge, queridas e queridos jetistas, viva a história social do trabalho, viva! E Dalina Freitas, muito bom. Adriana Oliveira da Silva, capitalismo. O Gino, siga Mundos do Trabalho no Twitter, da RT, coração. Gláucia Fracaro, lembrar o que parte da sociedade insiste esquecer, Robério e coração.
Coração para você também, Glaucia. Christian De Vito, excelente. Robério, obrigada. Está aí o Christian. José Marcelo, Amanda Silveira, ótimas falas. Joselina Reis, História, UNEB, Campus 1. Davidson Amaral. Olha, Robério apelou para a fofura. Verdade, aí ninguém ganha. Isso aí não deu. Mas foi ótimo. Estávamos todos esperando por esse momento anunciado. Adriana Azieri. Os trabalhadores de aplicativos é um novo tipo de trabalho análogo à escravidão? Gostaria que comentassem sobre isso. O João Reis já falou também bastante sobre isso, né? De forma muito interessante. Acho que o áudio ficou um pouco baixo em algum momento, mas já melhorou, né? Viva o Lente, o Gino, Antônio Negro. Souza, nos séculos 19 e 20, a crítica política e social ao capital se dava sobretudo pela exploração laboral e pela apropriação de mais-valia. A despeito disso, tratava-se de um capital produtivo e gerador. Aí a Ju Barros pergunta, GT Mundo do Trabalho gostaria que os professores falassem um pouco da relação de história social, do trabalho e o ensino de história. Também uma pergunta muito relevante. Tenho acompanhado o Chão da História do LEMT, é um trabalho maravilhoso para nós, professores da educação básica. Já fica aí mais uma propaganda do LEMT, né? Tem uma sessão recém-inaugurada sobre o chão da escola. E a Alícia, aí a Yaci Mata saudando a Alícia, nossa colega também do GT. Na contemporaneidade, marcada pela financiarização e pelo avanço do capital improdutivo, como é possível pensar luta e ação política dos trabalhadores modernos contra os desmandos do capital? Desmandos acentuados pela lógica neoliberal, pelo processo de desindustrialização, terceirização e uberização da mão de obra, pela radical exploração mediante juros abusivos e do rentismo financeiro. O Christian, perfeito, Paulo. Surgiram algumas perguntas sobre motoboys na Rádio da Cidadania. Acho que o Paulinho vai falar agora um pouco sobre isso, né? Excelente debate, colegas. A história social do trabalho cada vez mais necessária. Parabéns à Ampul e ao GT Mundos do Trabalho. Obrigada. Ana Beatriz Barros Silva. E o Tairone Cândido, também nosso colega. Excelente debate, parabéns. E o Gino, boa, boa, boa. O nosso colega também, e um dos editores da revista Mundos do Trabalho, Aldri Castellucci, Caio Gerbelli, também jetista, Claudiane Torres, excelente, Paulo, nossa colega, Gabriela Sampaio, querida, muito bom, Paulo. E aí a gente está aí na campanha de filiação rumo ao 1000, estrategicamente ao número limitado de membros do Mundo do Trabalho no Twitter. E a Vlamira mandando um beijo para todo mundo. Mando, Vlamira, beijo da Vlamira para todo mundo. Que bom ver você aqui também. Professor Paulo Fontes, Paul McCartney já morreu. Olha só as fake news, como é que estão. Kleber Amâncio, boa tarde a todos, mesa excelente. Renata Moraes, salve. Gabriela saudando Robério, excelente. Ave César, Negro Gino, explique essa citação. Yuri Azevedo, maravilhosa mesa. Abraço especial ao queridíssimo Robério Souza. Esse aqui, acho que a gente já leu essa pergunta do Souza. Agora, uma pergunta, outra live, queremos. Renata, vamos fazer várias. Saindo dessa possibilidade aqui que a Ampul nos ofereceu, a gente vai abrir todo um espaço lá no YouTube do GT. Aqui, Adriana Oliveira da Silva. Professor Robério, é possível encontrar fontes de mulheres operárias na Salvador da primeira metade do século XX? Cristiana Schettini, ótimo, falar sobre fontes e a inviabilidade do trabalho das mulheres. Uma alegria e um alento escutá-las e escutá-los nesses tempos tão duros. Longa vida ao GT Mundo do Trabalho. Nossa querida também, Cristiana Schettini aqui, Tiago Moratelli, Adriano, também colega jetista, salve do Tiago, e um abraço a todos, do Adriano, um abraço também, Adriano. Aldrin, parabéns ao GT Mundo do Trabalho e Ampul Brasil. Tamires Gonçalves, parabéns, ótima live, e o Gino mandando coração, escrito. A Flávia Borbas, que mandou 3 coraçõezinhos, um para cada um. E o professor João Reis está aqui, ó, acabei de citar ele, estamos juntos. Nossas referências historiográficas estão aí. O Gino, sim, podem, já estão.
Guilherme Oliveira, as recentes mobilizações dos entregadores de aplicativos podem nos indicar um caminho para combater as recentes perdas de direitos trabalhistas? A professora Ângela de Castro Gomes também fez uma live sobre isso outro dia, né? Uma excelente aula sobre como a gente vai precisar outras formas de pensar em garantir direitos para essas outras formas de trabalho que estão surgindo. E aí o Anderson Correia está perguntando sobre o trabalho rural. Tá aí. Para saber novidades, se inscrevam no nosso canal. Agora a gente tem 5 minutos para responder todas essas perguntas. Vamos lá, começar pelo Robério, de novo, a mesma... Robério, por favor. Gente, eu acho que foram perguntas muito, ao mesmo tempo, muito profundas, mas muito telegráficas. Então, não, eu acho que só outra live para a gente falar de temas, fazer temas tão profundos. Eu acho que essa live, o que a gente vem falando, vem produzindo, vem dialogando, eu acho que, e os próprios trabalhadores, como disse Paulinho, já também, né, os trabalhadores e trabalhadoras, nos coloca a mensagem de que não há outra possibilidade de escrever, de narrar a história do país sem incluir as suas trajetórias, sem incluir as suas histórias, sem incluir as suas histórias de luta. Não há outra, não há, eu acho, não há possibilidade eu acho, de se fazer de se reescrever, de tentar escrever a história sem considerar uma parte fundamental, né, que são as experiências dos trabalhadores e das trabalhadoras que, para mim, como eu disse no início da live, que constroem esse país, que por séculos construíram esse país. Então, eu volto aqui, e aí entrando aqui na pergunta, na consideração de Luciana, a importância da gente trazer também os diversos projetos, né, os variados projetos desses trabalhadores e trabalhadoras alternativos para resistir numa sociedade desigual, para resistir numa sociedade com desigualdades que passa pela questão, pelas assimetrias que passam do gênero, para resistir numa sociedade fundada, né, onde o racismo sistêmico, estrutural, que se manifesta nas condições de moradia, que se manifesta no acesso à saúde, que se manifesta no acesso, inclusive, no engajamento do mercado de trabalho. Eu acho que e aqui juntando, né, as falas, né, pensando aqui nas considerações das perguntas e nas falas dos outros, tanto de Clarice quanto de Paulinho, eu acho que é essa mensagem para diferentes perguntas, para diferentes colocações, para diferentes ponderações já feitas na coisa. Eu acho que esse desafio que Paulinho colocou da história pública, ele é fundamental, da história pública do trabalho, ele é fundamental, né? Para que essa história ela chegue, faça parte, né? Ela chegue aos trabalhadores, para que chegue às escolas, para que chegue às periferias, para que chegue aos bairros periféricos, para que chegue... E o desafio, para mim, também, né, tentando, que
sem perder de vista essas diversas clivagens, essas diversas dimensões, tão ao mesmo tempo profundas. Eu acho que entender essas dimensões, como os outros colegas também já colocaram, profundas, ajuda a gente a entender, a tentar entender não só o passado, mas a tentar reescrever a história desse país, né? Do ponto de vista de gênero, do ponto de vista da classe e do ponto de vista da raça. Um país moderno, voltando aqui à questão da modernidade e da modernização, é um país sem racismo. Um país moderno é um país sem... Né, quando a gente fala de modernidade, a ideia de modernidade ou inclui a equidade de gênero, a equidade de classe, a equidade de raça, né, a dissolução, a luta contra o racismo, ou não é um país moderno. Ou a democracia nesse país, as instituições, inclui essas dimensões que compõem a história dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou não é um país democrático. E eu acho que não há mais, para finalizar, que já passei, não há possibilidade, não há outra forma de reescrever, apesar que, né, de tentativas ao contrário, negacionistas ao contrário, há um movimento de uma pletora de pessoas, de movimentos sociais, de indivíduos de carne e osso, indivíduos concretos, homens e mulheres, que não vão aceitar, não vão permitir que seja levado à frente sem esse país resolver problemas profundos do passado e também do presente, a exemplo por exemplo, da questão racial no Brasil. Eu acho que foram muitas perguntas. Obrigada, Rogério. Desculpa. Obrigada, Roberto. Vamos fazer outras e aí já anota aí tudo. Agora a gente realmente tem que terminar. 2 minutos para cada um, para a gente finalizar. Clarice, porque senão a gente vai ser cortado. Tá, beleza. Não, beleza, vou tentar fazer menos, assim, rapidinho aqui. Depois dessa fala super bonita do Roberto. Nem tem muito a dizer. Rapidinho ali, 3 coisas. Sobre a questão da história do global do trabalho, que o Bruno falou, me lembrei daquela escrita do Tolstói, né, canta a tua aldeia e cantarás o mundo, né, tem várias formas de fazer história global de trabalho, né, não existe uma fórmula, acho que a ideia, enfim, eu acho que o que mais interessante da história do global do trabalho é pensar como as coisas se conectam, né, eu me lembro que uma vez apresentei um trabalho num evento de uma associação de história do trabalho, de história global, não era de história global do trabalho, era história global, e eu apresentei sobre a questão dos mineiros que era aqui do Rio Grande do Sul, que foram presos durante a Segunda Guerra Mundial, e eu me lembro que tinha um professor estadunidense que falou, não, isso é o mais história global que pode, porque é um evento global que vai gerar a prisão, né, dos trabalhadores num lugar que não tem nada a ver, enfim, que enfim, naquele momento não estava no conflito. Né? Então, essas questões das relações que são conectadas, eu acho que são muito interessantes, e aí, pegando um gancho para pensar isso e lembrar, que a gente ainda não lembrou, e que eu acho que é importante lembrar, né, o quanto o fato do nosso GT ter um espaciamento, acho que não sei se existe essa palavra, mas enfim, né, um espaço geográfico muito grande, a gente está com vários núcleos importantes, e principalmente no norte, por exemplo, Amazonas, né? Agora a gente tem lá na Paraíba a formação de um grupo lá, que é o GEPETO, que a Ana Beatriz aí estava, é super importante para falar um pouco dessa diversidade geográfica, dessa diversidade de experiências que o Paulinho também citou.
Sobre a questão do ensino, só lembrar que o nosso livro, que a gente fez a partir das falas no Seminário Internacional, ele está disponível para download gratuito na Amazon, chama... Agora não consigo acessar. História do Trabalho, Entre Debates, Caminhos e Encruzilhadas, ele está com um download gratuito ali na Amazon, então vocês podem acessar, e quem quiser, tem vários artigos bem legais, do Aldrin, do Fernando Teixeira, da Victoria Basualdo, do George, enfim, não vou nem citar os nomes do Gino, né, que, enfim, não vou citar os nomes, porque senão eu vou me esquecer. E, só para fechar, sobre a questão de, enfim, será que é possível resistência no mundo financeirizado, no mundo tão precarizado, onde a precarização, eu gostaria de, sendo bem, sei lá, esperançosa, que esse é meu nome mesmo, né, não existe dominação sem resistência, né, a resistência está sempre se reescrevendo e se transformando, e isso é, na verdade, o nosso desafio, é compreender essa resistência, né, e não achar que ela vai ser do jeito que a gente acha que ela tem que ser, e pensar que ela está sempre existindo, né. Obrigada, É isso, Clarice. obrigada. O link do livro está ali também, no chat, para acessar, pessoal, podem subir ali. Paulo, por favor, minutos finais. Bem, acho que só vai dar tempo de agradecer, né? Então eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Acho que essa live mostra a diversidade, a vitalidade do nosso campo de estudos, então estou muito feliz de poder ter participado, de ter estado aqui ao lado do Robério, da Clarice, sendo coordenado pela Fabi, e com todo esse público maravilhoso aí que nos acompanhou. Então eu queria só dizer da minha real satisfação e honra de poder ter participado desse momento. Acho que é um momento muito importante mesmo para o GT, em termos de visibilidade, de projeção, e de mostrar de fato a qualidade, o refinamento intelectual e a vitalidade do nosso campo. Então, muito obrigado, e também agradecer em particular a Fabi por ter encaminhado todo esse processo. Obrigado mesmo. Obrigada, Paulo. Eu queria também, por minha vez, só finalizar aqui. O Gino lembrando que o Tairone organizou o GT no Ceará também, né? Mas enfim, agora a gente tem praticamente em todo o Brasil, em todas as regiões. E então queria agradecer muito o Marcos Vinícius, né, que nos ajudou esse tempo todo aqui com essa live, em toda a organização, e agradecer imensamente aos meus queridos colegas, companheiros do GT, né, que, enfim, com todas as suas agendas e a vida doméstica, conseguiram estar aqui, e ao público incrível que nos acompanhou e comentou e teve aí, são todas nossas referências historiográficas, tem muito mais gente, depois o Marcos Vinícius vai nos dar os números, né, que apareceu. Esse é um espaço, uma excelente iniciativa da Ampul, né, queria também aí o meu agradecimento à nossa associação, né, e a importância da gente dar mais visibilidade e circular, né, o conhecimento científico que tem sido tão atacado, escutar também, né, que é um papel importante desse movimento, os movimentos sociais, os trabalhadores, as mulheres, as mulheres e homens negros, enfim, todo esse campo para quem a gente quer trabalhar, né, pensar, estudar, e como a política não é política sem utopia, né, e a Clarice falou em esperança, a gente pensar um projeto, e o Robério falou em que projeto de sociedade a gente tem, né, pensar também se a gente quer uma sociedade em que as relações se deem pela solidariedade, né, e não pela desigualdade, pela exploração. Então, é isso. Agradeço, e vamos fechar aqui agora. Está acabando. Obrigada. Fiquem bem, fiquem em casa.